Seja muito bem-vindo a esta live. Hoje é o dia que você vai descobrir como, de fato, você consegue destravar todo o seu potencial que de alguma maneira está aí guardado, que você sabe que você tem, mas você não consegue colocar ele no mundo. Então fica comigo que eu tenho certeza que essa aula vai explodir a sua cabeça, tá bom? Para todo mundo que está chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Uma ótima noite para todos vocês, uma ótima noite para todos nós. Quem está chegando na área já manda o seu boa noite com muitos es, assim, ó, boa noite, bem grande, beleza? Para saber qual que está a frequência de vocês. A Dani já está na área, boa noite. Ju Leopoldo sempre na área, sempre representando com energia altíssima, né? Tiara também não poderia deixar de passar por aqui, né, Ti? Boa noite. Todo mundo, gente, já chega explodindo, ó. A Nina também, seja bem-vinda, Nina. Nina tá sempre aqui também com a gente. Dani, quanto tempo? Dani Soares, que saudades da gente bater um papo, tá, Dani? Adriana também aqui na área, boa noite. Galera, vocês já sabem, né? Domingão à noite é dia de acelerar, é dia de subir a frequência, é dia de começar a semana já com força total, beleza? Para você que tá chegando aí agora, já sabe, deixa o seu boa noite, explode o dedo no coraçãozinho, porque daqui a pouco a gente vai se aprofundar num tema que é novo, inclusive, tá? É algo novo que eu tô preparando, são novos conteúdos e eu tenho certeza que vai ajudar todos vocês, beleza? Manda o seu boa noite aí pra galera, amor. Boa noite, gente! Opa, muito bom. Vou aproveitar que vocês me permitem, eu vou ir tomando um vinhozinho aqui enquanto a gente conversa, tá bom? Alguém coloca o tema da live pra mim, que eu vou fixar aqui nos comentários, tá bom? O tema da live é como destravar o seu máximo potencial. Coloca bem assim, como destravar o seu máximo potencial. Assim que a Lu me permitir, eu já vou acelerar os motores, tá bom? A Ju mandou boa noite, Lu. Tiara, boa noite. Galera, deixa eu perguntar pra vocês assim, ó. O que vocês fizeram hoje? Enquanto a galera tá se aquecendo, tá entrando aqui, vocês vão curtindo aqui nos coraçõezinhos, né? O que vocês aproveitaram para fazer neste domingão? Tá bom? Ó, a Ti colocou aqui, ó, Tiara. Deixa eu pegar o comentário da Tiara. Fixar. Lembra que essas lives nossas a gente começa a bater um papo aqui, se aquecendo. O que vocês fizeram nesse domingão de vocês? Me contem aí nos comentários. O que vocês aproveitaram para fazer? A Fabi tá colocando já transbordei. Quem quiser, né? Já pode ir compartilhando a live, pode ir mandando aí pra galera que vocês conhecem. Porque daqui a pouco vocês já sabem, né? Quando começa é o que vocês brincam, né? O metralha Hugo. Beleza? Aniversário do enteado e estudar, muito boa. Islene na área, boa noite. Desfruto com a família e descanso, merecido, né, Janine? Muito bom. Também teve vinho, muito bom. Quem tiver, ó, depois tira uma fotinha assim, ó, pra gente fazer um tintim assim, ó, juntos. Beleza? Você tá com o seu, amor, já? Ai, vou pegar. A Lu vai pegar também aqui. A Tiara colocou, meditei, desfrutei, me organizei e estudei. Legal. A Jaque colocou, trabalhei. Muito bom. Hoje eu trabalhei também. Hoje eu estudei, me exercitei, desfrutei com as crianças, a gente saiu, tudo mais, brincou bastante. Um momentozinho eu usei ali, tive que trabalhar um pouquinho. Na verdade, nem considero trabalho, né? Organização da semana, planejamento. Tá? Vamos lá, gente. Todo mundo coloca assim nos comentários. Tô pronto, Hugo. Pega papel, caneta e uma folha, tá? Na verdade, papel, caneta e água para você poder anotar o máximo possível e já coloca o temazinho da live em cima. Fechou? Hoje vocês vão descobrir qual que é o passo a passo, qual que é o itinerário completo que você precisa, e eu vou trazer aqui de uma forma muito simples, muito didática, que você faz para destravar esse potencial que você sabe que você tem. Porém, de alguma maneira, ele tá aí travado. Então, você vai ter esse itinerário. São 4 etapas, que não é um bicho de 7 cabeças, por isso que eu vou te mostrar. E eu já te falo, tá? Isso daqui não é um conteúdo que você acha no YouTube, não é um conteúdo que você vai achar em livros, porque eu compilei isso da minha experiência de vida, tá? De mais de 800 atendimentos, de tudo que eu já vivi nesses últimos 6, 7 anos, atendendo e aplicando na minha própria vida, tá certo? Então, isso não é um conteúdo, preciso deixar isso claro aqui. Isso não é um conteúdo que eu vi num livrinho de autoajuda e estou trazendo para vocês. Isso aqui é pelo menos um compilado de uns 200 livros
que eu trouxe aqui para vocês, 200, 300 livros, tá bom? Mais os atendimentos, mais as aplicações da minha própria vida e da minha própria história. Agora, eu quero perguntar para vocês logo no começo, tá bom? Quem aqui sente que tem um potencial muito grande dentro de si, porém parece que não está conseguindo usar esse potencial? Ou seja, deixa eu te perguntar, você sabe que você poderia estar mais longe, você sente que você poderia estar entregando mais, mas parece que alguma coisa te trava e você não consegue colocar isso no mundo. Coloca aqui, ó, assim, ó, eu sinto isso, Hugo. Ou coloca assim, eu não sinto, Hugo, eu sinto que eu já estou no meu máximo. Eu sinto que eu posso correr a 250 km por hora e eu já estou a 250 km por hora. Eu quero pegar aqui com vocês, tá bom? Tem uma galera entrando aqui ainda, né? Tá chegando agora. Cleicimar, buenas noches. Igor, grande amigo, chegando aqui também. Bora lá, gente. Bora bater esse papo aqui de domingo, tá? Quem tem esse sentimento? Ó, a Janine colocou eu. A Gabi colocou eu sinto isso. A Iane colocou eu sinto isso. A Dani já colocou mãozinha pra cima. Eu sei, conheço a Dani. Tem mesmo muito potencial. E aí eu falo pra vocês, tá, gente? Até o próprio Hugo tem muito potencial a ser explorado. E hoje eu vou explicar para vocês como que eu faço para explorar e continuar explorando esse potencial. Agora eu queria que você fizesse uma mentalização. Quem você acredita que também tem um potencial guardado dentro dela e não está conseguindo usar? Pensa nessa pessoa agora. Aí você vai pegar esse aviãozinho aqui e encaminha para essa pessoa. Talvez são 1, 2, 3 pessoas. Não precisa encaminhar para 10, 30 não. Manda só para aquelas pessoas, putz, isso faz sentido. Eu tenho uma amiga, eu tenho um primo, eu tenho alguém que eu conheço que pode, sabe, puxar mais. Eu sei que essa pessoa tem algo para queimar ainda dentro dela e ela não tá utilizando. Eu acho que essa live aqui vai virar uma chave, beleza? Depois que você encaminhar, você já manda aqui transbordei, explode o dedo no coraçãozinho, beleza? Explode muito assim para essa live expandir. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu entrei nesse mundo do desenvolvimento pessoal, na verdade nesse universo da autoajuda, né? Lá atrás era conhecido como autoajuda, né? Na minha época, né? Da época do... Eu comecei, só pra vocês terem uma ideia, consumindo os conteúdos do Larry Ribeiro, né? Hoje, o Larry Ribeiro, acho que ele só fala sobre saúde, né? Tá falando só sobre nutrição, sobre... Enfim... Ele virou um mentor de médicos, né? Mas eu lembro que eu entrei nesse universo através do Larry Ribeiro. Quem conheceu o Larry Ribeiro aí, fala depois. E eu entrei justamente por isso. Porque eu lembro que eu estava num trabalho, eu estava vivendo uma vida e eu sentia que eu tinha mas muito potencial. Eu sentia que eu poderia, por exemplo, naquela época, né, minha cabeça era muito pequena ainda. Eu sentia que eu poderia estar ganhando mais. Eu lembro que na época eu já ganhava até tipo uns R$2.000, que na época já era bom, já era muito. E eu falava assim, cara, eu acho que eu tenho mais para poder queimar. Eu tenho mais, sabe, combustível dentro de mim. E de alguma maneira eu não tô conseguindo utilizar esse combustível. E foi muito louco, porque eu bati muito cabeça. Então eu entrei nesse universo buscando alta performance naquela época, né? Eu lembro que tinha um cara que eu acompanhava na época, chamado Gabriel Goff. E eu fiz todos os cursos, treinamentos. Isso só para vocês terem uma ideia. Há uns 9, 10 anos atrás. Acho que um pouco mais até. E eu entrei de cabeça nesse universo. E comecei. E nesse mundo, e batendo muito cabeça. E o tempo foi passando, eu consumindo um monte de conteúdo. E o resultado não aparecia. Esse tal potencial que... Eu lembro que teve um livro... Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ele deve estar aqui em algum lugar. Ó. Desperte seu gigante interior. Ele deve estar aqui. Ele é gigante assim, ó. Quem já viu falar nesse livro aí, coloca aí, ó. Desperte o seu gigante interior. Ele é um livrão aqui dessa grossura. Acho que ele tá ali, ó. E eu lembro que eu falava, mas como assim, cara? Desperte o seu gigante interior, né? Eu achava isso uma baita de uma balela. E confesso que eu perdi muito tempo de vida tentando bater cabeça. Só que, galera, eu preciso ser muito sincero com vocês. Quando eu acertei a veia da coisa... Quando eu acertei assim, a forma certa de fazer isso, eu percebi que não é uma balela. Então a primeira coisa que eu preciso falar pra você, isso é real. Pode colocar no seu papelzinho que vocês estão anotando aí, né? Essa nossa live aqui de domingo, ela começa como um bate-papo, daqui a pouco você vai ver que vai acelerar muito. Então vai aí, né, se antenando, então já anota. Isso não é uma balela. Eu sei que parece um clichê, eu sei que quando você fala assim, né, desperte o seu gigante interior, desperte o seu potencial... já apita o nosso balelômetro, né?
que é o balelômetro, Hugo? É tipo, essa parada é uma piada, isso aí não existe. E na verdade existe. Então, na verdade, é simplesmente como se você fosse descobrir quais são os parafusos que você precisa apertar ou afrouxar para poder performar melhor, para poder correr mais rápido, para poder atingir aquilo que você quer atingir, não só rápido, mas também da forma certa. Porque uma das coisas mais perigosas que existem, gente, e esse já vai o primeiro código da noite aqui, gente. Nossa, quem pegar, põe um putz aí. Não tem nada mais nocivo ou perigoso do que uma pessoa altamente motivada. Eu vou repetir. Não existe nada mais perigoso do que uma pessoa altamente motivada para o caminho errado. Tem pessoas aqui que estão extremamente motivadas, focadas, dedicadas, e elas estão indo buscar essas coisas, só que elas estão literalmente indo para o caminho errado. Elas estão literalmente indo com mais velocidade, com mais intensidade, para o caminho do precipício. E foi exatamente o que eu fiz a minha vida inteira, até os meus quase 30 anos de idade. Eu era muito bom em fazer a coisa errada, o que eu não tinha que estar fazendo. Então saiba que não basta você destravar a performance, mas você tem que colocar isso para o caminho, para a direção certa. Eu brinco aqui, tá, com todos vocês, que é como se literalmente, tá? Todos nós, é como se nós tivéssemos uma Ferrari estacionada na nossa garagem e todos os dias a gente entra nessa Ferrari e sai com ela, só que ela não passa dos 60 km por hora. A minha pergunta para você acha que compensa ter uma Ferrari que não passa de 60 km por hora? Será que compensa? Faz sentido, amor? Ter uma Ferrari que não passa de 60 km por hora? Não serve pra nada. Isso é destravar o seu potencial. É você conseguir pegar esse carro que você tem aí e conseguir destravar. Na semana passada, a gente falou aqui na live sobre sombras. Inclusive, quem estava na live passada fala assim, eu estava. Desde a semana passada, eu recebi alguns feedbacks da live, né, de domingo, e falaram assim, Hugo, cara do céu, como que ninguém tá ensinando sobre isso? Como que a galera só tá passando um conteúdo muito superficial sobre esses assuntos? E, inclusive, quando você começa a lidar com as suas sombras, quando você começa a lidar com as projeções do seu ego, com esse substrato emocional que está enraizado dentro de você, está reprimido dentro de você, você já está fazendo o primeiro passo de realmente destravar o seu potencial. Porque aí, na verdade, você para de projetar o seu mundo interno e começa a viver o mundo real. Então, o que a gente falou da semana passada, eu brinco, né? A gente vai falar aonde se encaixa lidar com as sombras dentro desse itinerário, mas é assim, você já sai na frente da maior parte da galera. Você que já está lidando com as suas sombras, já está lidando com seus bloqueios, já está lidando com as suas crenças, você já está na frente da maior parte das pessoas. Hoje, eu tive o privilégio assim, de começar o dia com um depoimento assim, que marcou bastante o meu dia. Né? Hoje eu saí cedo para correr 10 km, e aí eu cheguei cedo e tal, eu só fui mexer mesmo no celular, era mais de 10 horas da manhã, e eu vi um depoimento lá de uma mentorada, que ela destravou um faturamento que ela só consegue, por exemplo, em dezembro, que é o mês que ela mais fatura. Ela conseguiu destravar merecimento, escassez, energias. E eu olhei para aquilo e falei, caramba, velho, como pode? Como pode poucas pessoas estarem vivendo isso que ela começou a viver agora? Eu, inclusive, respondi ela, falei, seja bem-vindo a uma nova etapa da sua vida. Isso não vai parar mais. Então, a minha pergunta, o meu questionamento e a minha ira é como que as pessoas não estão vivendo isso? Como que elas não estão destravando isso? E você precisa começar a destravar. Anota assim no seu papel, assim, ó, são 4 etapas, tá? A gente vai passar por 4 etapas. 4 etapas para você conseguir destravar esse máximo potencial. E eu sei que tem muita gente que está aqui que às vezes a pessoa pode até estar se perguntando assim, mas será que eu tenho esse potencial que você está falando? Será que no meu caso eu não tenho jeito? Eu não consigo? Não, você vai perceber que todos nós temos o potencial. Eu costumo brincar assim, já vai um terceiro código aqui para você anotar. Não existe pessoa errada.
Na verdade, o que existe são pessoas certas nos lugares errados. Eu vou repetir. Às vezes não é porque você não está performando, que você não está tendo o resultado que você gostaria, que o erro é com você. Na verdade, você só está inserido no contexto errado, da forma errada, totalmente desconfigurado. Mas o problema não é com você. O problema não é simplesmente, porque eu não nasci para isso, ou eu não tenho jeito. Na verdade, não. Na verdade, você vai ver que com pequenos ajustes, você já consegue ter novos resultados. É claro, quando a gente fala sobre potencial, a gente precisa definir o que é potencial. Eu quero que você anote assim, ó, potencial é algo que não está sendo utilizado. Coloca bem assim. Então, como eu dei o exemplo, imagina que você tem uma Ferrari, ela consegue chegar a 300 km por hora, mas ela só anda 60. É algo que não está sendo utilizado. Inclusive, quando eu estou conversando com algum mentorado ou pessoas que trabalham próximo a mim, e aí eu olho para a pessoa e falo, cara, vamos ser sinceros? Só em você aqui, ó, sinceridade. Você consegue dar mais do que isso, né? Você tem mais potencial do que isso que você entregou aqui. Muitas pessoas travam nessa hora e falam, não tenho mais não, já dei o meu máximo. Isso é perigoso. Quando você olha pra você e você fala assim, caramba, velho, eu posso dar mais. Isso é extremamente positivo. Porque você sabe que você pode ir além. Você sabe que você tem muita coisa ainda pra gastar. Então, quando você fala de potencial que está guardado dentro de você, são possibilidades que você ainda não explorou. Isso em qualquer área da sua vida. Qualquer área. Você pode estar com problema em relacionamento, com finanças, num negócio. Tem muita coisa ainda a ser explorado. Isso é extremamente positivo. Ou seja, a gente agora já ressignifica. De você falar assim, eu não estou dando o meu máximo potencial. Que bom. Isso significa que você tem muito para crescer. Porque se você vir e fala assim, caramba, eu já dei meu máximo. Isso é perigoso. Vocês pegaram esse código aqui? Coloca aqui nos comentários se você virou essa chavezinha aqui agora comigo, tá? Você sentiu isso, amor, no início da sua jornada? Tinha muito potencial que a Luana não queimava? Sim, e igual você falou, é muito bom a gente saber que por mais do maior potencial que a gente tenha, a gente ainda não tá utilizando, porque abre o precedente porque a gente sabe que pode fazer muito mais, pode ter muito mais resultado. Então, isso foi muito, muito bom de ter essa clareza, que por mais que eu tinha um potencial e eu não estava utilizando ele, eu tinha a abertura de crescer com aquilo, né? Só para vocês terem uma ideia, o que eu vou falar aqui para vocês não é um dado científico, tá? É um dado empírico, né, dos atendimentos e tudo mais. Mas hoje você pode anotar, você está usando mais ou menos de 5 a 15% do seu potencial. Olha que loucura isso. Você está usando mais ou menos de 5 a 15% do seu potencial. De todas as esferas, de todas as áreas, de tudo que eu vou falar aqui daqui a pouco no nosso itinerário. Isso é absurdo ou não é? Você tem mais ou menos 85% que está inexplorável. De tudo. Do seu físico, do seu intelecto, do seu emocional, do seu espiritual, de tudo. Só que você não usa. De alguma maneira você não usa. E eu vou te falar e vou te explicar o porquê que você não usa isso, inclusive. Tá? E é triste a gente admitir isso, mas a maior parte das pessoas, eu poderia chutar aqui umas 80% das pessoas vão passar por uma vida sem nem saber que isso era possível. Sem nem saber que, por exemplo, hoje, se essa pessoa ela tá ganhando 5 mil reais por mês, cara, ela tem potencial facilmente de fazer uns 15 por mês. Facilmente. Se hoje ela é CLT e ela faz um trabalho excepcional ali no CLT dela, ela poderia abrir o negócio dela, a empresa dela e faturar muito mais do que isso e atingir muito mais vidas. Poucos sabem disso. Por que, Hugo? Porque isso não é fomentado. Não é positivo eu te falar que você pode. É o que eu falo aqui nas minhas lives e algumas pessoas já entenderam isso, tá? Hoje, gente, o sistema, ele não quer que você cresça. Só quem já pegou isso que eu falo aqui, eu sei que para alguns soa como teoria da conspiração. Quem já entendeu isso, coloca aqui nos comentários. Eu já peguei isso. O sistema não quer que você prospere. O sistema não quer que você cresça. O sistema não quer que você evolua. Ou seja, quanto mais essas pessoas falarem que você é isso que você é, um pedacinho de alguma coisa, que você é um puxadinho de uma empresa, que você é travado naquilo que você nasceu, é positivo. E eu ouvi a vida inteira,
das pessoas que mais me amavam, inclusive mãe, a vida inteira. Hugo, você não nasceu pra isso. Você nasceu pobre. Você nasceu pra pagar as contas só. Você nasceu pro básico. Só quem ouviu esse tipo de coisa fala assim, putz, Hugo, eu ouvi. E isso foi uma das coisas que mais limitou o seu potencial. É o que mais limitou aquilo que você nasceu pra fazer. É igualzinho a doutrinação de um elefante no circo. Você mostra pra ele, quando ele é pequeno, que não adianta ele fazer força, que ele não vai conseguir sair do lugar. Quando ele tá na vida adulta, ele não faz mesmo. Ele impõe isso pra você. Então, o maior limitador do seu próprio potencial foi a sua própria história. Cara do céu, se você virar essa chave, anota no seu papel, o maior limitador hoje é a minha própria história. É o meu próprio conhecimento sobre mim mesmo. O raso que eu tenho sobre mim mesmo. As minhas projeções do que eu tenho sobre mim mesmo. Eu lembro quando eu fui abrir meu primeiro CNPJ, minha primeira empresa. Cara, eu olhei para aquilo e falei, sério mesmo que eu posso ter uma empresa? Gente, vocês não têm ideia. Quer ter um exemplo aqui? Quem tem uma crença enraizada muito grande que não pode empreender? Parece que não é capaz de empreender, parece que aquilo não é para você. Coloca assim, eu sinto isso. Por mais que você tenha um sonho de empreender, parece que a hora que você vai lá, na junta comercial, para abrir seu CNPJ, te dá um entrave assim, ó. É que hoje o MEI, né, amor, abre pela internet, né? É, tudo fácil. É que a gente não abriu o MEI, a gente abriu logo a pequena empresa já. Ou seja, gente, você vê que parece que o seu potencial que você tem aí dentro é como se ele tivesse massacrado, amassado e distorcido por tudo aquilo. Tá, Hugo, isso a gente já entendeu. Agora a gente quer descobrir como destrava isso. Anota assim no seu papel. Galera, se tá fazendo sentido aqui, ó, a Fran colocou eu, a Ingrid colocou eu. Caraca, velho. Rê chegou na área aqui agora. Ó, a Van colocou aqui, eu já até abri, mas vou fechar. Por quê, Van? Não destrava, cara. Quer dizer, não fecha. Sabe por que o dado... Qual que é o dado, amor? Se eu não me engano, 80% das empresas fecham entre os 2 primeiros anos de CNPJ. Sabe por quê? Eu vou dar um código para quem quer ser empreendedor ou empreende. Porque essas pessoas não empreenderam no CPF antes. Velho, só quem entendeu esse código põe um putz e as cabecinhas estourando assim, ó. Sabe por que empreendedor tá fechando empresa? Milhões de CNPJs estão sendo fechados agora pós-pandemia, porque muita gente começou a empreender, não deu conta de gerar renda, de gerar faturamento, elas estão fechando. Porque a empresa precisa de faturamento, precisa de lucro para poder sobreviver. Porque essas pessoas não empreenderam no seu CPF. O que eu vou te passar aqui, o itinerário todo, é para você empreender no seu CPF. Porque um CNPJ nada mais é do que um conjunto de CPFs em prol de uma missão. Quando eu destravei isso, eu falei, caramba, é só isso, velho. Não tem segredo algum, tá? Então vai lá. Bora lá, vamos acelerar então. Anota assim, ó. Vocês precisam entender primeiro quais são os 3 combustíveis para destravar esse potencial. Lembra de uma coisa. É como se existisse um fogo dentro de você. Anota assim, ó, fogo. Existe um fogo, uma chama dentro de você. Só que ela não está sendo incinerada, ela não tá crescendo, ela tá pequena. Essa chamezinha, bem pequenininha, tá? E você tem que ter um combustível que você joga dentro dela e que ela inflama, e que ela explode e que ela pega fogo. E eu vou te falar esses 3 combustíveis, beleza? Ó, se estiver fazendo sentido, compartilha. Quem ainda não compartilhou, explode o dedo no coraçãozinho, tá? Hugo, o que faz as pessoas então destravarem os potenciais? A primeira coisa, eu quero que você anote, tá? Necessidade. Necessidade. A necessidade, quando a pessoa ela chega num nível de tamanha, enfim, problema, de tamanho, né, eu brinco, né, com muito carinho que eu vou te falar aqui agora, os 2 primeiros combustíveis são muito óbvios, porque ou as pessoas elas são impulsionadas pela dor ou pelo prazer. Então, primeiro, pela dor, segundo, pelo prazer. Ou ela é impulsionada a destravar algo que ela tem dentro dela, ou quando, né, o que a gente brinca, ou quando a cenourinha aperta ela atrás, ou quando a cenourinha está na frente, quando ela quer pegar o prêmio, quando ela quer ir em busca de um desejo, de um prazer, de um ganho.
Esses são os dois tipos de combustíveis básicos que a maior parte das pessoas ficam. E olha que louco. Muitas pessoas ficam pela busca do desejo de alguma coisa. A conquista, o ego dela fala que ela quer aquilo, que ela quer dinheiro, que ela quer status. Aí ela até começa, porém não é o suficiente para ela conseguir manter no caminho. Quem aqui já ouviu aquela máxima que fala assim, a hora que a água bater na bunda a pessoa acorda. Aí a pessoa se mexe. Deixa só a água fria bater na bunda que ela vai se mexer. Alguém já ouviu esse ditado aqui? Esse ditado popular que era dito pelos nossos pais, pelos nossos avós e por nós mesmos, né? Isso é muito real. Tem pessoas que vai ter que chegar no fundo do poço para poder começar a destravar esse potencial. Hugo, a maior parte das pessoas, elas se movem pelo desejo ou pela dor? Pela dor. Uma quantidade esmagadora de pessoas vão só se mover por causa da dor. Mas qual que é o problema desse tipo de combustível para você achar o seu potencial? Eu quero que você anote. Ele consome a sua vida. Cara, anota assim, ó. Estala o dedinho assim, ó. Faz um putz na sua casa aí. Fala assim, o problema de você se mover pela dor, ou aquela pessoa que só aprende muito errando demais, você está consumindo sua vida. Você está consumindo o bem mais valioso que você tem, que é o seu tempo, que é a sua vida, que é a sua energia, que é a sua essência. Talvez, para alguns aqui, essa conta vai fechar. Eu acredito que essa conta não fecha. Eu vivi assim 30 anos da minha vida. Eu não recomendo para ninguém. Hugo, e pelo desejo? E essa busca pelo desejo? Anota assim, qual que é o problema dela? Que ela é vazia. Olha só que dicotômico. As duas primeiras formas de combustível para o potencial vai te levar para um abismo. As duas. A segunda forma, Hugo, eu sou ambicioso, eu tenho uma ambição positiva, eu sou imparável, eu sou não sei o quê, eu quero conquistar muito. E essa pessoa começa mesmo, ela é motivada a isso e ela começa a conquistar muita coisa. Só que qual que é o problema aqui, gente? Eu quero que você anote. O pivô que te direciona é o seu ego. É a sua vontade de posse. É a sua vontade de formas. É a sua vontade de ter um carro cada vez melhor que o outro, de uma casa melhor que a outra, uma empresa maior que a outra. Qual que é o problema? Que você se perde pelo caminho de você mesmo. E que quando você chega lá, na verdade você percebeu que você não chegou a lugar nenhum. Velho, não sei se você está entendendo o que eu tô te falando aqui agora. Mas isso aqui pode mudar a história da sua vida. A rota que você está seguindo. Uma pela busca pela dor. Você tá errando demais, velho. Você tá, batendo cabeça em lugar onde não faz sentido. Isso tá te consumindo. Segunda forma, desejo. Só quero, posse, conquista, ambição. Legal, vai te fazer sair do lugar pra caramba. Te faz ganhar dinheiro, te faz ter posição, te faz ter autoridade. Mas pode chegar lá na frente e vai falar assim, velho, onde eu cheguei? Não era onde eu queria. Ou qual que é a terceira forma? Coloca assim, ó, terceiro combustível. A Índia colocou um caralho aqui, né? Agora a gente tem uma nova nomenclatura, né? Um caralho, assim, ó. Quando vocês estouram um código muito pesado. E galera, eu sei, hoje eu conheço muito o cérebro humano, eu estudo muito sobre tudo isso que vocês veem eu falando aqui, eu estudo muito sobre marketing, eu sei sobre como a neurociência funciona. E eu sei que as pessoas, se você quer que realmente elas se engajem mesmo, aperta na dor dela. Ou aperta no prazer dela. Só que sabe qual que é o problema? Que muitas pessoas estão morrendo ao longo do processo. Porque elas estão fervorosamente indo para um caminho que não vai levar ela para lugar nenhum. Olha que louco. Eu abri o jogo, vou fazer um parênteses bem rápido aqui. A gente teve um encontro essa semana com generais, uma mentoria elite que eu tenho, né? São 30 mentorados que eu acompanho o ano inteiro, muito próximo a mim, né? E eu abri o jogo para eles assim, eu falei, velho, de coração, eu tô cansado desse papinho do sucesso a qualquer custo do marketing digital, dos caras do desenvolvimento pessoal, dos coaches, dos mentores. Eu tô cansado disso. Eu tô cansado dessa autoajuda que tá mais adoecendo as pessoas do que ajudando elas de fato. Porque elas vão te mexer nesses dois gatilhos, ou pela dor ou pelo prazer, ou pela dor ou pelo prazer. E você vai até chegar lá, só que a hora que você chegar lá, você vai falar assim, e aí? Velho, só quem tá cansado desse papinho de motivação, de autoajuda, de alta performance, de conquista a todo preço, e de que parece que você não consegue acompanhar esse ritmo
acelerado desse tanto de conteúdo que parece que você tem que ser o Superman. Coloca aqui, Hugo, eu tô cansado. Ah, Rick colocou aqui, ó, a teologia da prosperidade. Só coloca se você tá cansado. Porque isso tá colocando uma pressão nas pessoas e que aí, de fato, ela não consegue destravar o potencial dela. Porque é tanta pressão, velho. É tanta pressão de todos os lados que ela tem que ser perfeita. Ela tem que ter uma rotina matinal. E ela tem que ter não sei o que. Ela tem que sei o que lá. E ela tem que conquistar o sucesso. Ela tem que ter o dinheiro igual a outra pessoa. Ela tem que comprar um carro. E ela tem. Eu quero que você coloque assim, ó, velho. Você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a nada. Se você ainda tá correndo da dor, ou se você ainda tá nessa busca louca pelo prazer, você ainda tá na roda dos ratos. E eu sei que eu te falar isso é totalmente contraintuitivo, né? Porque eu tô aqui numa live e eu poderia te oferecer um produto, um curso mirabolante que vai resolver todos os seus problemas, mas na verdade não, velho. Essa é a grande realidade. O terceiro combustível que eu tô aqui pra te falar agora, ele não vende. Mas é o que de fato você vai perceber que é o maior combustível de todos. E qual que é ele? Anotem aí, todos vocês. Felicidade. Velho, eu vou explicar do porquê felicidade, só que quem já entendeu que o maior combustível da sua produtividade, da sua performance, do seu potencial, de tudo, é a felicidade. Coloca um putz aí. Quando eu falo que o jogo é de longo prazo, que o jogo é pra vida, cara, quando você toca em felicidade, de você estar bem, pleno, leve, em paz, cara, não tem preço. Eu lembro que a gente tava com os generais e eu passando conteúdo pra eles, né? Porra, foi uma puta de uma noite, a gente ficou até umas 11, né, amor? Mais de 11, sei lá. E veio o filho de uma das nossas mentoradas, amigas, e ele sentou com ela e eu falei, velho, isso é sucesso. É você conseguir olhar no olho do seu filho e dar atenção pra ele de verdade. Não é você ter uma Lamborghini na garagem, onde você tem a Lamborghini, mas você bate na sua esposa, não fala com seus filhos. Cara, não faz o mínimo sentido. Quantas pessoas que eu conheci que andavam com o carro do ano, mas estavam traindo a esposa? Faz sentido isso? Então, observando, cara, eu falei, velho, a coisa que mais impulsiona as pessoas no âmbito mais profundo e essencial é a felicidade. Só que qual que é o problema, gente, agora? Agora tem um problema, velho, que as pessoas não sabem o que é felicidade. Elas não experimentaram isso ainda. Tá muito longe a felicidade para elas. A felicidade é um lapso. E eu sei que 90 a 95% das pessoas vão passar por uma vida e elas vão voltar para a roda dos ratos de novo pela busca exacerbada do sucesso a qualquer custo. A minha dica que eu te dou hoje aqui, ó, anota no seu papel, coloca a felicidade em primeiro lugar e o sucesso em segundo. O sucesso pode estar ali. Eu não tô fazendo aqui apologia à pobreza. Você não tem que ser pobre. Muito pelo contrário, eu acho que você tem que ser muito próspero. Só que você não tem que cair nessa cilada aonde que você vai dar a sua vida, o seu rim, a sua alma por esse sucesso. Porque eu sei que muitas pessoas abominam a profissão mais antiga que existe na Terra, que é a prostituição. A profissão mais antiga que existe. Quem já sabia disso, coloca assim, eu sabia. A profissão mais antiga que existe é a prostituição. Você abomina isso. Mas se você está dando o seu casamento, os seus filhos, a sua saúde, num trabalho, onde você ganha os seus R$2.500 no final do mês, ou seus 5, ou seus 10 mil, você está fazendo a mesma coisa. Pelo sucesso, a qualquer custo. Hugo, eu não estou entendendo. Eu te explico. Quando você mudar a ordem dos fatores, você dá a possibilidade de você viver esse potencial seu aí dentro de uma forma muito mais sutil, de uma forma muito mais fluida. Eu pego, por exemplo, essa mesma mentorada que colocou essa mensagem, cara, ela contou a história dela no Metanoia, né? E você vê aonde ela estava há um ano atrás, aonde ela está hoje, aonde ela vai estar daqui a um ano, é tipo assim, é assustador. É algo completamente impossível de imaginar que seria possível. Mas o que você fez, Hugo? Qual foi a sua única missão? Eu até falei pra ela, o mérito é todo seu. A única coisa que eu fiz foi que eu regulei. Anota aí, gente. 4 etapas para você passar para destravar o seu máximo potencial. 4 etapas, tá?
Ó, a Renata que tá na full com a gente, ó, comigo, ela colocou, encontrar essa fluidez não tem preço. A Renata, coloca aqui os comentários, velho. A Renata falou na última sessão pra mim, ela falou assim, Hugo, de coração, velho, eu jurava que era uma puta de uma balela, velho, quando você falava que, tipo, tem como viver a vida fluido, sem esse monte de ansiedade, com tranquilidade, tudo integrado, sabe? E crescendo e as coisas fazendo sentido. Ela falou olhando nos meus olhos, velho. Quem conhece Renata sabe, né? E ela falou, velho, eu achava que era uma baita de uma balela, velho. E é o que ela tá vivendo agora na vida dela. Então eu quero que você anote se é possível para qualquer pessoa. Vamos lá. Etapa número 1. Vamos lá, todo mundo, aproveita para beber água aí, ó. Quando tiver muito rápido, gente, fala assim, bebe água, Hugo. Tá bom? Bebe água. Você, Lu, teve um momento que você correu muito atrás do sucesso, da carreira, das conquistas materiais, que você deixou a felicidade de lado? Sim, nossa, principalmente no CLT, você fica numa disputa interna, disputa com outras Rapidinho, pessoas. amor. Rapidinho. Eu vou colocar aqui, ó. Todo mundo, gente, coloca aqui. Quem percebeu que estava colocando felicidade em segundo lugar? Coloca assim, eu estava. Todo mundo que estava colocando felicidade em segundo lugar, seja sincero com você agora. Coloca nos comentários aqui e anota no seu papel. Fala aí, amor. E aí eu vivia nessa busca de sempre estar num cargo melhor, de sempre ser bem vista. Aí eu acabava, a minha felicidade, eu trocava a minha própria vida, que era a minha felicidade eu mesma, pelo emprego. Ou seja, eu ficava até tarde, eu entrava mais cedo, eu deixava de viver a minha vida em prol de uma empresa, em prol de subir de cargo, e acabava que eu não vivia a minha vida e só vivia em função daquilo, né? Cara, enfim, eu não vou nem... Eu ia dar um exemplo aqui, mas eu acho que ele é muito pesado. Talvez eu fale no final. Algo que vai mexer muito com vocês, mas eu acho que vai ser um tapa na cara que quem não acordar com ele, não acorda mais. Mas enfim, eu falo depois. Anota aí, primeira etapa, Hugo. O que é a primeira coisa que eu preciso fazer para destravar o meu potencial? Primeira coisa, eu vou pedir ajuda de vocês para vocês irem anotando, tá bom? Número 1, vão ser só 4. É muito simples, tá? A Dani colocou, neguei uma promoção, Hugo. Ô, Dani, me conta depois. A Dani já passou lá pelo processo com a gente no Metanoia. Você tá brincando. E eu lembro que a Dani queria muito essa promoção. Enfim, vai me contar lá depois. Anota aí, primeira etapa, gente. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Hugo, por que autoconhecimento? E quando eu falo autoconhecimento aqui, tá, gente? Não é essa balela que a gente fica ouvindo o tempo inteiro. Não, gente. Eu tô falando um autoconhecimento profundo. É você saber quem é você no mundo. É você, de fato, afastar as projeções dos seus pais, afastar o que falaram sobre você, afastar a sua autoimagem completamente distorcida e descobrir quem é você. Velho, eu não tenho vergonha alguma de falar pra vocês. Eu sempre me considerei um cara que, sim, muito inteligente, só que eu não me conhecia até os meus 27 anos de idade. Eu tinha, assim, era um borrão de tinta. Se você perguntasse quem é Hugo, eu ia falar qualquer coisa, menos o que era o Hugo de verdade. Então o primeiro passo é você se descobrir. Você começar a ver quais são os seus defeitos, quais são suas qualidades, qual é o seu temperamento, qual camada da personalidade você tá, qual é a sua linguagem do amor, quais são os seus dons, tudo. Você vai, pela primeira vez, você vai separar o joio do trigo. Anota assim o código. Separar joio do trigo. O que é separar joio do trigo? É você tirar o joio. O que é o joio, Hugo? Aquilo que falaram sobre você. O que é o trigo, Hugo? Aquilo que você realmente de fato é. Quem aqui, quantos aqui na verdade, não estão presos ainda naquilo que falaram sobre você? Quantos aqui, se eu te pergunto, quem é você? A pessoa não sabe responder. Quais são suas inclinações? O que você gosta de fazer? O que você não gosta? Aqui, gente, pra vocês terem uma ideia, eu não tô nem falando de identidade. Hugo, aqui entra a identidade? Ainda não. Você vai começar a entender o seu processo egóico ainda. E tá tudo bem, faz parte do processo. Só que enquanto você não descobrir quem você é, você não consegue entender como o mundo funciona. Velho, anota isso no papel e repita 1000 vezes. Enquanto você não descobre quem você é, todo o conhecimento do mundo não faz sentido. Anota assim, ó, autoconhecimento vem muito antes de conhecimento. Eu investi dos meus 17 aos meus 27, uns 10 anos só de puro conhecimento. Mas era conhecimento a rodo. Aí eu não sabia usar.
Por que você não sabia usar algo? Porque eu não sabia quem eu era. Simples assim. Eu sei que é um clichê, que é uma balela, que é uma falácia, todo mundo fala a mesma coisa, porque é fato. Tudo que se torna um clichê, gente, era porque é tão falado que as pessoas, putz, não vou nem falar mais. É nessa etapa número 1 que você vai parar de viver a vida das outras pessoas, velho. Quantos aqui não estão vivendo a vida dos outros? E sabe qual que é o foda disso tudo? Desculpa a palavra, mas você viver a vida que te imputaram é mais confortável. Porque se não der certo, você culpa o outro. É muito mais fácil você fazer a faculdade que sua mãe falou pra você fazer e continuar seguindo, mesmo sabendo que não é a sua, porque se der errado, você vai culpar ela. Internamente. Velho, se você pegou isso aqui, põe um putzinho, eu acho que vale, né? Agora, a partir do momento que você toma as rédeas da sua vida e fala, eu vou seguir pra lá, a responsabilidade cai em cima de você. Você deixou de ser criança. Eu sei que pra alguns aqui é duro ouvir isso, mas você deixou de ser criança. Você começou a crescer. Você começou a ativar uma coisa chamada autogoverno, responsabilidade. Você começa a olhar a sua vida como ela realmente é. Você sai das ilusões daquilo que projetaram sobre você. Autoconhecimento é o ponto de partida, é o básico. É o básico. Aqui eu acrescento um pontozinho, tá? Dificilmente você vai entender os outros se você não se entender primeiro. Eu vejo um monte de gente querendo dar conselho, querendo fazer não sei o quê, ajuda amiga, ajuda não sei quem. Vamos fazer um trato aqui? Todo mundo? Só vamos começar a opinar na vida dos outros quando você resolver a sua? Velho, eu sei que dói ouvir isso aqui, esse horário, 9 horas da noite, num domingo. Mas vamos fazer assim, você só vai opinar e criticar a vida dos outros a partir do momento que você começar a resolver a sua. Até lá então, você vai colocar toda a energia na sua vida. Só. Sua vida. Você quis criticar o outro. Opa, peraí. Eu resolvi isso em mim? Não. Foca em mim. Opa, eu quero dar conselho pra amiga lá no relacionamento dela. O meu tá bem? Não. Foca em mim. Só que para isso você vai ter que se conhecer. Autoconhecimento. Anota assim, ó. Autoconhecimento é processo. Isso é um processo. Você vai progredindo com o tempo. Não adianta você achar que em um final de semana, que em 2 semanas, que em 5 semanas, você vai se conhecer. Não. Inclusive, alguns aqui vai passar por uma síndrome. A síndrome do desconhecimento. O que é isso, Hugo? Vai ter coisas sobre você que você nem sabia. E você vai olhar no espelho e você vai falar assim, esse sou eu mesmo? Caramba, eu nem imaginava. Eu nem imaginava. Vocês entendem? Tá, Hugo, etapa número 2, anota aí. Etapa número 2, eu não vou nem percorrer muito em autoconhecimento, se deixar a gente vai pra uma live inteira de autoconhecimento. Anota aí. Fase número 2, alinhamento das 3 esferas. Todo mundo anota aí. Alinhamento das 3 esferas. O que é isso, Hugo? Aqui é muito foda. Aqui é a parte que é onde entra a especialização do Hugo, né? Onde o Hugo deita e rola. É claro que cada um desses tópicos eles são profundérrimos. Eu vou te dar algumas direções em cada um desses tópicos. Mas qual que é o problema? Quando as pessoas elas chegam, por exemplo, lá no Metanoia, a primeira coisa que eu percebo é que essas pessoas estão totalmente desreguladas e desalinhadas. E o que esse desalinhamento faz? Eu quero que você anote. Incoerência. Então vamos lá. Quando a pessoa ela chega no Metanoia, a escala das 3 esferas dela está totalmente bagunçada. Porque você já sabe, você é um ser triuno, você tem 3 esferas. Você tem um corpo, uma mente e um espírito. E essas 3 coisas unidas faz o seu ser, você, aqui, encarnado. Quando as pessoas elas chegam lá, elas colocaram o corpo na frente, a mente que grita e o espírito ela nem sabe o que é isso. Então a primeira coisa é você colocar cada coisa no seu lugar. Tem um bom exemplo que fala o que cada uma dessas coisas é. Onde diz que o QI, que é o seu corpo, ou seja, o seu coeficiente intelectual, o seu cérebro, a máquina, é o carro. É onde você vai trafegar por esse mundo. Já fala que o QE, que é o coeficiente emocional, que é a sua parte da sua mente, é o piloto desse carro. É o que consegue governar esse carro. Já o seu QS é o seu coeficiente espiritual, é o caminho por onde esse carro percorre.
Olha que loucura isso. Eu sempre tive muito bem desenvolvido o meu QI e o meu QE. Muito bem. Nunca tive muito problema. Nunca tive muitos problemas emocionais, tive muito problema com ansiedade, só isso, depressão não. Mas era porque vivia tanto no futuro que me deu e esse burnout, uma autocrítica muito grande, uma cobrança, um controle muito grande. Isso que me deu os problemas. Tirando isso, minha inteligência emocional era muito forte para lidar com os problemas da vida e tudo mais. Só que qual que era o problema? Eu tinha um carro muito bom, eu tinha um piloto muito bem treinado, só que eu estava no caminho errado. Quantos aqui não estão vivendo isso? Você está no caminho completamente errado. Hugo, qual que é a mudança que a gente tem que fazer? Anota aí. O que tem que vir primeiro é o seu QS, é o seu coeficiente espiritual. O espiritual vem na frente de tudo. Tudo. Inclusive, eu quero que você anote uma profecia que eu vou fazer aqui. Que eu vou ajudar essa profecia a acontecer, tá? Nós entramos na era da inteligência espiritual. Só aqueles que entenderam isso que eu tô falando aqui, põe um foguinho aqui, só para eu ver. Mais ou menos em meados dos anos 20, lá em 1920, a gente teve a revolução do QI. Então começaram a fazer um monte de teste de QI, os caras, era da época de Albert Einstein, então eles ficaram alucinados por desenvolver inteligência. Inteligência é matemática, é puramente processual. Uma pessoa inteligente hoje não significa que ela vai ser bem sucedida, muito pelo contrário. Ela até sofre mais para ser bem sucedida. Olha que louco. Em meados de 1990, um cara chamado Daniel Goleman, ele revolucionou esse universo falando que tinha uma outra inteligência, a inteligência emocional. E que de fato que é a forma como você lida com as situações. A forma como você interage com o mundo e com as pessoas. As suas habilidades emocionais, as suas habilidades empáticas. Só que agora, ainda algo muito novo, pra você ter uma ideia, mal chegou no Brasil. Tá surgindo uma nova inteligência. A inteligência espiritual. Qual que é o grande foco dela? Dar sentido pra sua vida. Dar direção. Fazer você ser muito mais assertivo. Você te dá o poder de escolha se você vai viver ou não aquela situação. Olha que louco isso. Não sei se está virando a chave para vocês. Inteligência emocional, ela te dá a possibilidade de agir bem conforme a situação. Já a inteligência espiritual, ela te dá a possibilidade de escolher a situação que você vai viver. Velho, vocês pegaram isso aqui agora? Te dá a opção. É um nível acima. Eu brinco, quando você destrava o seu QI, você tem 10 vezes mais resultado. Você destrava o seu QE, você tem 100 vezes mais resultados. Quando você destrava o seu QS, você tem pelo menos 10.000 vezes mais resultado. Tá. Eu vou destravar essas 3 esferas com você rapidamente. Anota assim. Eu preciso dar atenção para cada esfera. Eu preciso dar atenção para cada esfera. Eu vou falar do QS agora. Vou passar cada um deles, você vai anotando os tópicos. É claro que eu não consigo me aprofundar em todos, gente. Eu teria que fazer uma imersão. Inclusive, vai nascer uma imersão desse novo tema, tá bom? Vai ser um dia inteiro comigo, onde eu vou explicar como faz isso e o itinerário disso. Então, anota assim, o que tem esse QS? O que o coeficiente espiritual, ele me traz, né? Quando eu destravo ele na minha vida. Quando eu elevo o meu potencial espiritual. A primeira coisa, você descobre o seu propósito, a sua missão de vida. Propósito e missão moram no QS. É por isso que a maior parte das pessoas estão perdidas. Tá numa empresa, tá às vezes ganhando bem, tá num relacionamento, mas a pessoa tem um senso de vazio. Por exemplo, aqui, quem já sentiu isso? Uma síndrome de sentido, uma síndrome de tá perdido, parece que nada faz sentido. Fala assim, eu já senti. Ou o que a gente chama, como é que é o nome daquilo, amor? De identidade? Não, existencial? Crise existencial. Quem já sentiu uma crise existencial? Falta de QS, total. A pessoa tá toda hora, eu não sei pra onde eu vou, pô, tô meio perdido, papapá. Crise existencial é problema de QS. Inclusive, quando eu descobri o QS há 3, 4 anos atrás, eu falei, cara, eu vou ficar muito bom nisso. De forma técnica processual. Hoje, nas minhas full, é o carro-chefe. Eu desenvolvo uma inteligência espiritual muito poderosa nessas pessoas. Qual que é a segunda coisa que a gente vai desenvolver
dentro do QS? Anota aí, poder de presença. Presença. É o seu QS que te faz ficar presente. É o seu QS, por exemplo, que te faz estar nessa live aqui, estar presente nesta live. E não, tipo, na live, vendo não sei o que, puxando não sei o que, fazendo não sei o que lá. Presença. É o que te faz, por exemplo, você conversar com alguém, você olhar nos olhos dessa pessoa. E não existir mais nada. Não é à toa que pessoas que atingem esse estado de presença, o nível de efetividade, o nível de entrega, o nível de eficiência que as pessoas têm é altíssimo. Altíssimo. Tá. Outra coisa que você vai encontrar no seu QS, anota aí, sentido, direção. Você não vai ter mais aquele sentimento de será que é por aqui que eu tenho que ir? Não. É nesse ponto aqui, gente, anota uma palavrinha assim, ó. Todos vocês adoram ela, né? Intuição. É o sexto sentido. Intuição existe? Existe. Hoje, alguns minutinhos antes de começar essa live, deixa eu contar isso pra vocês, vai. Eu contei isso pra Lu, agora há pouco ela ficou chocada. Eu tava aqui, eu tô ainda desenhando, pra quem sabe, já sabe, né? A gente tá entrando numa nova fase, tava aqui trabalhando, planejando, escrevendo, modelando a agenda, agora mudou bastante e tal. E aí enfim, me deu um lapso assim, ó. Me deu uma explosão de presença, galera. De vez em quando isso acontece. E eu só fiquei em silêncio. E eu curti aquele momento de presença. E aí me veio um negócio no coração, gente. Eu não sei se vocês já sentiram isso. Eu sinto muito isso. Me deu uma paz, assim, de espírito, assim, muito. E o que eu tô desbravando é algo completamente novo. Eu tô recomeçando coisas que... Enfim. E eu senti aquela paz, aquela alegria. E eu falei assim, cara... Senhor... Se eu estiver no caminho certo, me dá um sinal. E aí eu pedi um sinal específico. Eu não pedi um sinal vago. Eu não falei, me dá um sinal. Eu falei, exatamente isso. Esse sinal. E pasme. Parece história de filme, parece história pra boi dormir, parece história de pescador. Real. Aconteceu. O sinal aconteceu. Ele veio assim, na hora. Tipo, na verdade não foi na hora, foi uns minutos depois. Eu olhei para aquilo e falei, eu entendi. No começo disso, quando eu tava destravando o QS na minha vida, eu ficava muito surpreso. Hoje em dia eu já entendo. Eu só agradeço. Eu falo, eu entendi, Senhor. Fechou. Eu vou acelerar. Eu vou continuar. É pra cá mesmo. Olha que louco isso. Hugo, isso é superpoder? Não, gente. Todos nós temos acesso a isso. Todos. Qual que é o problema? Que nós esquecemos como faz. Ou, na verdade, nunca utilizamos e isso atrofiou o seu eu mais sensível. Amanhã eu tenho uma imersão com os Resetters, que é uma mentoria minha, que não tá aberta, não vai abrir tão cedo. Enfim, não precisa nem perguntar sobre. E eu vou ensinar para eles sobre isso. Eu vou ensinar sobre espiritual, sobre o espírito. Sem dogmas, sem crenças, sem nada disso. Eu vou ensinar sobre corpos sutis, que isso está em contato conosco o tempo inteiro. Que você pode usar disso. Quer um exemplo aqui, gente? Levanta a mãozinha aqui quem acredita que precisa mais desse poder espiritual. Fala assim, eu preciso. E quando eu falo aqui, gente, eu não tô falando de religião, não tô falando de igreja, não tô falando de credo, não tô falando de crença, eu não tô falando de nada da bandeira que você ergue, algo do espiritismo, algo não sei o quê. Não, isso daí é só crença da sua cabeça. Isso é isento de crença, isso é sobre fato. Sobre fato. Tá, Hugo. Além disso, o que tem dentro do meu QS? Tem uma coisa chamada identidade. É no seu coeficiente espiritual que você destrava a sua identidade. É ali que você destrava os principais princípios. Na verdade, todos os princípios que regem esse universo estão ali. O seu eu espiritual, ele respira os princípios. Só que qual que é o problema? Se ele não aparece, os princípios não aparecem. Simples assim. E qual que é a outra coisa, o que a gente precisa ficar ciente e colocar muita atenção aqui no QS? E de novo, gente, eu não vou poder falar todos os pilares de cada um deles, porque são vários. Anota aí, a sua frequência e a sua vibração. Quando você tem acesso a esse eu espiritual, o seu nível de frequência e visão para o mundo, ele muda. Ele muda. E assim, cara,
É tudo questão de escolha, é tudo questão de prioridade e nível de consciência. E não tem nada de errado aonde você tá e se você não chegou lá. Mas quando você entende isso, aceita isso, que você precisa destravar espiritual, é um processo. Anota todo mundo assim, gente. Eu sei que é chato falar isso aqui. Todo mundo coloca nos comentários. Basta confiar no processo. Tem gente que acha que é do dia pra noite. Pô, velho, sério mesmo? Você só foi religioso a vida inteira, ou nem isso foi. Você acha que do dia pra noite você vai destravar uma intimidade com Deus, gente? Não tem como, velho. Destravar o QS é sobre intimidade com Deus, velho. E eu te falo, como que cria relacionamento com alguém? Como que eu criei um relacionamento com a Lu? Tá aqui na minha frente, né, amor? Como que a gente criou um relacionamento? Se conhecendo. Se conhecendo. Você só cria intimidade com alguém se conhecendo aquela pessoa. Passando tempo de qualidade com ela. A minha pergunta aqui agora para todos vocês. Quanto tempo de qualidade você tem com a fonte? Com isso que vive dentro de você? Velho, eu vou perguntar de novo. Quanto tempo de qualidade você tem na semana com a fonte? Poderia te mostrar que agora eu tava remodelando minha agenda. Minha agenda vai mudar toda. Vai começar uma leva nova de mentorados full. Vai ser muito massa. Só que tem uma coisa que eu priorizo, que é o meu momento com Deus. Esse eu não tiro. E quando eu falo momento com Deus, com todo respeito, eu não tô falando de ir pra uma igreja. Você tem que ir, se você gosta, se você se identifica, enfim. Não tô falando sobre isso. Mas esse é um momento em silêncio, em presença, em prontidão, em coração aberto. Em olhar pra Ele e falar, velho, eu tô aqui. Sabe? Algo, mas o tempo é muito corrido. Eu sou não sei o que, eu não sei o que lá. Eu tenho 12 filhos. Qual que é a sua desculpa? Destravar o seu QS é sobre intimidade com Deus. Eu sei que para alguns isso aqui parece muito holístico. Eu sei que para alguns isso aqui parece ser muito distante. Só que anota uma coisa. Se você posterga isso hoje, você vai ter que encarar isso lá na frente. Só que o problema é que às vezes é tarde demais. No leito de morte, Albert Einstein, falei dele cedo, né? Ele se arrependeu de tudo que ele falou sobre Deus. Olha que legal. O ateu se converteu. Isso nunca é tarde. Mas entenda que essa intimidade vem antes do que qualquer coisa. Teve momentos, teve vezes, de eu atrasar para uma imersão, de eu atrasar para uma mentoria, que eu falei pra Lu, eu tenho que ter meu momento com Deus. Eu não mudo. Tudo vem secundário. Hugo, mas a pessoa pagou. Não tem problema. Se ela quiser, devolve o dinheiro. Vocês estão pegando isso aqui, gente? Já teve vezes de eu olhar no olho da Lu, falei, eu não vou fazer. Pode pedir pra pessoa esperar. De boa. Ela espera. Ou desmarca. Não vou. No meu coração falou. Quem hoje em dia tem coragem de fazer isso? Tem coragem de olhar para algo que é tão sutil e tão profundo? Poucas pessoas. Coloca aí embaixo, gente. Por favor, ó. Tem 60 pessoas aqui, cara. Tá fazendo sentido pra vocês? Pô, velho. São 9h20 da noite já. 9h20 da noite. Cara, a gente tá no pilar 2. Estamos falando de QS ainda. Tem que falar sobre QE, QI e tem muita coisa. Eu vou finalizar esse pilar e a gente vai continuar na semana que vem, hein? Hoje não vai ter como. Eu quero entregar mais pra vocês. Vocês querem que vai mais profundo? Fala assim, vai profundo, Hugo. Coloca assim, ó, vai profundo. Lembra que a live não fica salva. Quem tá aqui viu, quem não viu perdeu. Mas hoje eu quero me aprofundar. Eu quero entregar mais pra vocês, vai. Eu ia fazer uma live única só, com tudo já numa live só. Mas eu acho que vocês merecem mais. Beleza? Combinado? Coloca assim embaixo, combinado. Eu vou fechar esse pilar aqui, que ele é muito... Acho que ele é os outros também são bem poderosos. Mas vamos lá, Hugo, tá? Depois de QS, o que vem depois, tá? Vocês estão curtindo mesmo, gente? Explode o dedo no coraçãozinho, tá? É a energia que eu recebo da frequência de vocês, é quanto que vocês relam nessa telinha aí, ó. Eu vejo as cabecinhas subindo aqui, ó. Líderes do reino tá curtindo. Quem tá curtindo aqui, ó, vai aparecer a cabecinha pra mim. Eu vou falar aqui, beleza? Bora lá, todo mundo curte aí, então. Vamos que tem muita live pela frente ainda, tá?
Bora lá então. Eu vou me aprofundar nesse tópico aqui que é o alinhamento das 3 esferas. Fechou. Ou depois que eu destravei o meu QS, que eu entendi esses pontos do meu QS, o que o QE, que é o coeficiente emocional, que é a minha esfera mental, o que isso diz respeito sobre os meus resultados e o meu potencial? Anota aí, gente. É nessa esfera que você precisa desenvolver um mindset poderoso, um mindset vencedor. Anota aí, é a sua programação mental de sucesso ou fracasso. As pessoas, ou elas foram programadas para atingir as coisas que elas querem, para ter êxito naquilo que elas fazem, ou elas foram programadas para continuarem sempre repetindo as mesmas coisas. E aqui a gente vai falar sobre fracasso. Isso pode ser que seja um fracasso. Então entenda que o QE, ele é a esfera onde você vai lidar com os campos mentais, onde você vai destravar e vai elevar os campos mentais. Porque não adianta nada, você pode ter um espiritual super destravado, só que chega no campo mental, você não consegue evoluir. Você ainda fica muito dramatizado pelas coisas da vida. Você fica muito vitimizado pelas coisas que acontecem. Você ainda não sabe lidar com essas 3 coisas que eu vou te falar. Com seus pensamentos, com seus sentimentos e com suas emoções. Anota essas 3 coisas. Pensamento, sentimento e emoção. Quando você junta um pensamento com um sentimento, você gera um comportamento. Esse comportamento também vai gerar um resultado aqui. Eu falo que o campo mental, pro nível de resultado, eu vou até chegar com vocês perto aqui, porque agora vai ficar... Eu quero ver se vocês vão abstrair o que eu vou falar aqui. O campo mental, gente, anota aí, é o campo da manifestação. Onde tudo que vai ser manifesto tem que passar pelo campo mental. Não tem como. Tudo que vai ser manifestado no mundo material precisa passar pelo campo mental. Então, o mental, cara, se quem virar essa chave aqui, põe um putz aí, ele é como se fosse um filtro da criação da realidade. Velho, se o seu filtro não cabe o que já está no mundo espiritual, não adianta, ele não vai vir para o material. Se no seu filtro eu não posso prosperar e ganhar dinheiro, se no seu filtro eu não posso ter boa saúde, se no seu filtro eu não posso ter um bom relacionamento, você não tem. Crença. É nessa esfera onde você vai lidar com a programação que tem ali hoje, vigente dentro de você. Só que lembra, é uma programação passageira, porque você morre, ela acaba. É diferente do QS, que é eterno. Tudo que o QS carrega de conhecimento e informação, isso vai embora com ele. Isso é eterno, isso não se perde. Já o que está dentro do seu QE, isso é perdido. Isso é resetado. É aqui onde todos nós temos uma potência gigantesca, as coisas ficam travadas. É literalmente, é como se você tivesse assim, acesso a uma potência de água do oceano. Só que essa torneirinha é aquela torneirinha que sai, sabe? Cai gotinhas e gotinhas. Vocês estão entendendo isso? Você tem um potencial de mar do QS gigantesco, é um oceano de potência. Aí chega num filtrinho desse tamanhozinho assim, vai tic, 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 uma gotinha. Lembra que a primeira esfera, que é o QS, é frequência, é vibração? É um mar de frequência e vibração de possibilidades. Quando cai no QE, se você não está aí com isso regulado, essa energia ela é pequena. Porque é nessa esfera que você lida com energias. É aí. Com canalização, com foco. É aqui nesse estágio que eu quero que você anote uma palavrinha, tá? Isso aqui, essa palavrinha não é da forma como você vai encontrar lá nas teorias de Jung. Eu estou pegando a palavrinha de Jung e estou alterando o significado. Mas é aqui que você tem que desenvolver um superego. O que é um superego, Hugo? É um ego que trabalha em prol da sua essência. Velho, isso é lindo demais. Isso é lindo demais. É quando o seu máximo do seu emocional, sentimental, crença, tudo isso trabalha 100% focado naquilo que está no estágio anterior, no estágio acima. Porque o estágio de cima manda. Aonde a estrada vai te levar, filho, você só tem que usar a potência que você tem, as táticas que você tem, a estratégia que você tem, em prol de um único objetivo absoluto, que é a sua missão, que é o seu propósito. Você está entendendo? O que está acima é princípio, isso não muda nunca. O que está abaixo é tática e estratégia, regra, isso vai mudando.
Conforme muda a regra do jogo, você muda a regra do jogo também. O seu superego, ele se adapta rápido. Por isso que eu falo, hoje, as pessoas olham pra mim e perguntam assim, Hugo, você conseguiu calar o seu ego? Você conseguiu matar o seu ego? Óbvio que não. Eu falo, não é nem o meu desejo. Em momento algum foi e nunca vai ser. Talvez quando eu for iluminar. E isso está longe de acontecer, eu acredito. Mas eu consigo direcionar ele em prol de tudo que ele tem que fazer. E aí eu consigo que ele extraia o melhor resultado possível. Porque, pessoal, sem o seu ego nesse mundo encarnado, para você crescer, evoluir, se desenvolver, expandir a própria consciência, o ego ele é extremamente necessário. Uau! Não é da forma como você aprendeu, achando que o ego tem que ser dilacerado, tem que ser destruído. Não. Inclusive, dentro do seu campo mental, um dos que tem maior poder é o seu ego. Dentro dessa esfera chamada QE, é o ego que reina. Qual que é o rei do QS? Anota aí, o rei do QS, essência. Qual que é o rei do QE? Ego. Velho, vocês estão entendendo? Se você não destravou o QS, já era. A essência nem existe. Ela está adormecida. É uma chama que está ali, ó, quase apagada. Se você não governa no QE também, o seu ego, ele te torna escravo dele. Ele te coloca embaixo do pé dele e ele pisa em você o tempo todo. Você vai virar escravo do ego. Só isso. E a próxima esfera? Anotem aí, todo mundo. QI. Coeficiente intelectual, que é o seu corpo. Quem que é o rei dessa esfera? O seu corpo. Seu corpo físico. Seus órgãos, sua saúde. Isso que é o que reina nessa esfera. Ele que dita a realidade. Só que entenda uma coisa. Quando você não tem a sua identidade ativa, a sua essência que fala mais alto, que te direciona, o seu ego que reina, que te faz de escravo, meu amigo, quem que toma toda a consequência? Velho, eu vou dar até 1 minuto de silêncio pra vocês poderem pegar o putz do outro lado. Quem vai tomar a consequência de todo o desgoverno, incoerência, inconsistência e desalinhamento das 3 esferas? O seu corpo. Hugo, é por isso esse monte de doença, esse monte de problema psicológico, esse monte de doideira que a gente tá vivendo? O coitadinho do seu corpo somatiza tudo, sobra nele. Ele que segura tudo. Seu corpo. O seu corpo vai segurar tudo. Desde lá de cima. Tudo deságua nele. Não é à toa? Não é à toa? Quando você alinha essas 3 esferas, cada uma dessas, você vai ver saúde plena, você vai ver pessoas mais tranquilas, você vai ver pessoas que têm um sistema imunológico altíssimo. Por exemplo, vocês mesmo aqui me acompanham, as pessoas falam assim pra mim, Hugo, não é possível, velho, você não fica doente? Muito raro, muito raro. E toda vez que eu tô doente, eu já sei, opa, um emocional aqui que eu não tô sabendo tratar, a nível subconsciente talvez, tá rodando. Ou é espiritual. Vocês pegaram? E qual que é o seu problema? Você tem um problema no corpo, você quer tomar um remédio. Aconteceu uma coisa essa semana passada. Fazia tempo que eu não tinha, né, amor, enxaqueca. Tempo. A minha hereditariedade no meu DNA, eu, a minha irmã, a minha mãe, enfim, nós temos a gente tem uma facilidade muito grande de ter enxaqueca. A minha irmã sofre com crise, nem sei se ela tá sofrendo mais. E aí fazia muito tempo que eu não tinha. E eu tive. E aí veio a enxaqueca, mas muito forte mesmo. E obviamente eu tô desbravando uma nova fase, que nem eu falei pra vocês. Então eu tô tendo que lidar com muita coisa nova, muitos desafios interessantes. E que nada de maneira alguma tava me estressando, tava sendo bem fluido. Só que o meu corpo tava sentindo. Olha que louco. Eu tomei remédio forte, 1 vez, 2 vezes. Na terceira, quando eu fui pra tomar a terceira vez, eu falei, entendi. É algo que eu não tô vendo. Não diminuía nem 1% da dor. Aí eu comecei a vasculhar, comecei a observar, comecei a ser detetive. Eu falei, velho, deixa eu ver se não é emocional. Não, minto. Deixa eu ver se não é espiritual. Vasculhei. Não, o espiritual tá bem, cara. Tá fluido, tá indo. Tá deixando eu fluir. Validei, intuição, papapá, conversa. Conectei. Tá, emocional. Comecei a validar. Pum, peguei uma pendência.
Tinha uma pendência no meu emocional que não estava nem no meu campo de visão, que não estava me deixando ansioso nada, só que estava no meu subconsciente. Meu subconsciente, quando eu peguei isso, trouxe à tona pro nível de consciência, coloquei luz, aí sim, aí grita. Aí o bagulho grita, faz... Buf. Aí eu falo, opa, peraí, tá aqui o problema. Tratei, resolvi, pum, passou. Eu fiquei acho que uns 2, 3 dias com dor de cabeça. No terceiro dia foi quando eu fiz todo esse processo, peguei. Tá aqui. Vocês estão entendendo? Tudo, absolutamente tudo, você consegue tratar nas 3 esferas. Só que qual que é o poder? Quando você consegue tratar nas esferas superiores. Quando você resolve uma esfera superior, todas as outras esferas elas vão sendo curadas abaixo daquilo. Velho, quando você tem esse entendimento, quando você tem esse poder, quando você tem essa consciência sobre o mundo, e que são poucas pessoas que têm, não tem como. Velho, eu espero que esteja fazendo sentido, tá? Mas literalmente, você tem que fazer a partir de hoje com que seu espírito governe sobre a sua mente e que a sua mente direcione, na verdade, que seu espírito direcione sua mente e que sua mente governe sobre o seu corpo. Simples assim. A partir disso, você começa a olhar a sua vida de forma holística, de forma integral, de forma interconectada nos 3 campos. Tanto é que às vezes mentorados meus falam, algo, entendi, tá aqui, ó, pá, opa, peraí, sobe um nível acima, sobe um andar. Nossa, Hugo, tem esse entrelaçamento quântico com tal pessoa e tal. Tem. Então, a primeira coisa, a primeira não, mas a principal coisa que você tem que fazer é inverter a pirâmide. Quem, por exemplo, aqui, e lembra, né, cada uma dessas esferas, cada uma delas falam com você. O seu corpo grita, sua mente ela tenta te lubridiar, né, ela tenta te dobrar o tempo inteiro, e seu espírito sussurra. E o que as pessoas passam a vida inteira ouvindo só a voz do corpo? A preguiça, a vontade, o desejo, a procrastinação, a desistência. Quem aqui precisa urgentemente realinhar as 3 esferas e fala assim, eu preciso. Você tem que colocar em primeiro lugar o espírito, em segundo lugar o emocional, em terceiro lugar o físico, o corpo. Esse é um alinhamento básico. Inclusive, quando você faz esse alinhamento, uma mágica ela acontece. Eu vou te falar qual é. A maior parte das pessoas vivem numa pirâmide chamada eu quero ter, aí já que eu quero ter eu vou fazer algumas coisas, aí depois se acontecer no meio do caminho eu vou me tornar alguém. É ou não é verdade, gente? Seja bem sincero comigo. As pessoas elas são impulsionadas por ter coisas, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero fazer uma viagem, eu quero. Aí já porque eu quero, eu preciso fazer algumas coisas. Aí eu faço isso com muita resistência. Por quê? É o meu ego. Aí eu faço isso e dificilmente eu desenvolvo um ser. Quando você realinha e gera coerência entre essas 3 esferas, automaticamente você põe o ser em primeiro lugar. Quando você põe o ser em primeiro lugar, anota um código valioso que vai acontecer. Você começa a fazer coisas que você não conseguia fazer. Que ele te direciona. Ele te dá asas para você fazer. Ele abre o caminho. Ele não te trava mais. É nessa fase que aquela pessoa que tinha muito esforço para ter pouquíssimo resultado, ela vai ter esforço e resultados equivalentes. Ela faz muito esforço, ela tem muito resultado. Ela faz pouco esforço, ela tem pouco resultado. Isso só quando ela já altera o nível de priorização das 3 esferas. Vocês estão entendendo? Ela começa a ser, consequentemente ela começa a fazer, consequentemente ela começa a ter. Putz, velho, não sei se vocês pegaram isso aqui é valioso também. Quantos aqui faz um esforço tremendo para ter um tantinho assim de resultado? Por quê? Tá travado nas 3 esferas. Elas estão trocadas. Elas estão fora de prioridade. Só isso. Tem pessoas que eu faço um ajuste assim, só faço assim, ó. Tá assim, eu faço assim, ó. Essa aqui eu faço. Pronto. Vai. Busca o mesmo resultado que você queria. Hugo veio. Agora veio. Por quê? Acabou. Fechou. É isso. Só. Hugo, mas eu quero ir além. Tá, tudo bem. Você quer ir além? Tem uma outra história. Então,
Eu quero finalizar a live de hoje e anota aí no papel de vocês, tá, gente? Semana que vem a gente vai falar da etapa 3 e da etapa 4 e eu vou trazer um bônus pra vocês. Bônus mesmo, tá? Coisa que eu só falo e trato lá dentro da mentoria full. Eu vou trazer uma pincelar aqui, tá bom? Pra vocês entenderem como isso funciona. Mas entenda de uma vez por todas, você vai sair com uma tarefa. Todo mundo anota assim, ó, tarefa, vai lá. Tarefa. Antes da gente terminar essa live. Amor, cadê uma... A gente poderia tirar um print, né? Cadê o print das 3 esferas? Eu vou pegar. A Lu vai pegar um print, vocês vão tirar um print dessa live. Até agora, gente, valeu a pena? A gente vai finalizar em 5 minutinhos, eu vou liberar vocês. E valeu a pena essa live, esse domingo? Faltam ainda 3 etapas, na verdade 2 e uma bônus que eu vou trazer pra vocês. Só que só de você fazer essa pequena alteração, de você começar a priorizar na sua vida essas 3 esferas, você começa a mudar. Tira o print aí que eu vou liberar a tarefa pra vocês. Ó, tira o print aqui, ó. Vou tacar as 3 esferas aqui, ó. Tira um print, você vai postar lá no seu perfil, nos seus stories. Beleza? E coloca assim, ó, alinhamento das 3 esferas. Só pra recapitular, a etapa 1 é autoconhecimento, etapa 2, alinhamento e coerência das 3 esferas. Tarefa. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar um papel em branco e você vai olhar todas as coisas que você faz na sua vida. Cada comportamento e hábito, rotina, tudo que você faz, você vai dividir ela em 3 esferas. Essa esfera é o quê? Espiritual, essa esfera é emocional, é mental na verdade, né? Ou essa esfera é intelectual, físico, corpo. Beleza? Cara, quando você olhar e fizer essa divisão, você vai fazer assim, ó. Meu Deus. Como que tá incoerente? Como tá desbalanceado essas 3 esferas? E aí, a segunda tarefa, anota aí, tarefa número 2. Você vai criar pelo menos uma rotina. Na verdade, pelo menos não, só uma rotina para cada uma dessas esferas. Uma rotina nova para expansão e a abertura do potencial do corpo, que é o do intelecto, que é o do cérebro, do corpo físico, do emocional, sentimento, emoção, pensamento, crença, tudo que está aqui no emocional, e uma tarefa, né, um comportamento para você destravar o seu QS, coeficiente espiritual. Uma forma de você ter mais intimidade com a fonte, uma forma de você ter mais sentido, uma forma de você ter mais profundidade, de você ter mais energia, de você ter mais vibração positiva. Combinado? Galera, se deixar aqui eu vou até 10 horas da noite, eu vou liberar vocês. Eu sei que é domingão, vocês querem aproveitar um pouquinho. Domingo que vem a gente vai continuar esse papo, beleza? Mas o que eu te desafio é, começa a olhar para tudo no mundo agora e se questiona. Isso está na esfera física, emocional ou espiritual. Fechou? Beijo forte no coração de vocês. Desejo que vocês façam uma excelente semana e que vocês realmente, de fato, além de buscar todas as metas, objetivos e conquista, que vocês, nesse processo, consigam ter vida. Consiga ter plenitude, paz, felicidade, que é isso que realmente importa, tá bom? Beijão pra vocês e tamo junto sempre.